Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão escutando esse vídeo. Eu quero deixar essa mensagem para você. Aqui é o Yukis, do canal Yukis Magal. E eu acho que mais do que importante, faz necessário nesse tempo, não é? Nós pararmos um pouco para meditar nas Escrituras, na Palavra de Deus. Veja o que o livro de Colossenses, capítulo 3, diz para nós. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado também, vos manifeste com Ele em glória. Então, irmãos, para você, ter uma compreensão um pouco mais clara, né, para todos nós, para nós que fazemos parte, depois que nós entregamos a nossa vida ao Pai, nos convertemos a Deus, pela obra redentora de Cristo Jesus no madeiro, que derramou o seu sangue e nos deu uma nova vida, a palavra do Senhor diz que aquele que não come não bebe do sangue do Cordeiro, não come não bebe do sangue, este não tem vida em si mesmo. E a palavra do Senhor diz que quando Cristo, que é a vossa vida, olha aqui, quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Porque a palavra diz que Cristo, que Yeshua, Jesus Cristo, é a nossa vida. Porque nós mesmos, o nosso eu não é mais o principal, mas Ele está vivendo em nós. É porque a genética dele, toda vez que você toma do sangue dele, que é genética, que é DNA, o DNA do Filho de Deus, ele deu para limpar a nossa corrupção. Então nós temos uma parte dele em nós, a programação da genética dele está entrando em nós e nós temos de passar então a termos uma vida semelhante a ele. Então é ele vivendo dentro de nós, e nós passamos a sermos como ele. E a palavra continua no versículo 5, sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Olha só, então a ira de Deus que virá sobre a terra é sobre os que praticam tais atos. Medite. Você se encontra nessa listagem aí? É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda viveis com esses hábitos. Mas agora, a palavra diz, livrai-vos de tudo isto, da raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem. Este novo homem é a imagem de Cristo, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha só, segundo a imagem daquele que o criou. Então quem nos criou foi Deus o Pai, e ele tem existe alguém que expressa perfeitamente quem é o Pai, e este é Cristo, é Jesus. E ele, o Pai, está nos renovando, está nos conduzindo para que nós sejamos um novo homem parecido com a imagem que ele criou. Nesta nova ordem de vida não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de
Sobretudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sedes agradecido. Então, hoje nós somos chamados, depois do ato do Senhor, a todos que já morreram para este mundo e aceitaram essa novidade de vida, nasceram de novo. O Senhor está pedindo para nós, olha só, isso é um pedido do Pai para nós. Busquem o conhecimento do alto, porque é lá que está o Messias e é lá que está Deus, a quem nós devemos amar. Busquem onde eles estão. Não é para você procurar conhecer os astros, os anjos. Não, é buscar, e Ele dá o caminho. Buscai conhecimento do alto, onde Cristo, Messias, está sentado à direita de Deus. Vai nesse caminho. Está olhando para onde? Para onde a gente está olhando? E o apóstolo continua, olha só. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois que vocês já morreram. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, aí sim nós também vamos nos manifestar com Ele em glória. Então teremos vida plena. Enquanto Ele não estiver aqui, nós não vivemos para este mundo, nós estamos mortos para este mundo e nós vivemos numa nova lei, numa nova realidade. E qual é o nosso papel? Nós vivemos numa lei que ainda não vigora neste mundo. Imagina, irmãos, imagina o seguinte. Quando eu me mudo de um país, imagine isso. Você era uma pessoa que vivia num determinado país e você se muda para um país. Lá tem outras leis, tem outras regras. Então você vai ter que se adequar àquelas leis e regras e começar a viver. E nós, quando nós morremos, né, através de Cristo, nós então ganhamos uma nova natureza. O homem espiritual, o homem novo, nasce. E então nós passamos a ser cidadãos de um novo reino, o reino que há de vir. E o nosso papel, com as nossas novas atitudes, com a nova lei que está dentro do nosso coração, conforme está em Jeremias capítulo 31, é nós trazermos para este mundo caído o reino de Deus. É fazer hoje com que o reino de Deus venha já para essa terra. É o nosso papel abreviar a volta de Cristo. Nós temos feito isso, você tem feito isso. No meio dessa loucura, irmãos, olha, é muita coisa acontecendo no mundo, e essa não é a última palavra que eu vou trazer, mas eu quero trazer mais palavras do que Deus tem falado comigo nesses dias tão difíceis. Mas nós estamos cada vez mais que o mundo se agita, a gente às vezes tem perdido foco, mas a palavra de Deus deixa claro para nós: procura o conhecimento do alto, pensa nos objetivos do alto, e não é você ter objetivo no alto, é Deus e Cristo. Yeshua tem um objetivo. A missão do Pai é trazer o reino dele para essa terra, estabelecer o reino dele aqui. E o nosso objetivo tem que ser igual ao do alto. Quando nós passamos a ser cidadãos do alto, de um outro reino, então nós vivemos de acordo com a lei daquele reino. E a lei daquele reino nos diz: vocês têm que trazer o reino de Deus para a terra. É papel de todo servo de Deus, de todo que teme ao Senhor, trazer o reino dele para esta terra. Então este é o nosso trabalho, nós temos que ter uma mente alinhada com o reino, com o governo do Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós hoje trabalhamos para implantar um reino, e o nosso reino não é deste mundo. Portanto, as vossas armas também não podem ser iguais a deste mundo. Lembrai em Efésios 6, você sabe por que você não pode lutar com as mesmas armas do mundo? Porque você não luta contra seres humanos, você luta contra hostes, potestades, veja só. Concluindo, Efésios 6,10, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Aleluia! Esta é a vontade do Pai. A Bíblia deixa bem claro, a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, e contra os dominadores deste sistema mundial em trevas. Irmãos, está chegando uma hora onde nós vamos realmente para uma batalha. É uma batalha que nós entramos. Orem, orem, e a palavra te dá as armaduras. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Seja que você esteja cercado, que o cinto que conecta você, o cinto que esteja em volta da tua cintura, aquilo que te prende, que te veste, seja a verdade. Caminhe pautado na verdade, vestindo a couraça da justiça. Não é a justiça deste mundo, mas a justiça que procede da palavra de Deus. Calçando nos vossos pés, os pés com a proteção do Evangelho da paz, que são as boas novas que anunciam paz. Bem-aventurado os pacificadores, diz a palavra. Embraçando sempre o escudo da fé. A fé, a confiança é um escudo. Isso é dom de Deus. Isso é o poder de Deus. Aqueles que creem, confiam. Nós confiamos e temos fé porque cremos naquilo que não podemos ver. Nós cremos que o nosso Pai vai fazer a sua obra e que Jesus vai voltar. Ele está atuando por nós e este é o nosso escudo. Nós não dependemos do que o sistema nos fala, não importa o que estejam dizendo, nosso escudo é a fé. Então se encham da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Eles vão lançar muita coisa na sua mente. Você está sendo atacado na mente, então proteja a tua mente com fé. E não existe, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. 17. Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Há momentos que tem que usar espada. Espada é arma de guerra. Espada não é defesa, espada é ataque. Portanto, existe um momento em que nós temos que confrontar o reino das trevas. Seja na tua casa, seja na tua vida, no teu trabalho, confronte. É um tempo de confronto. Não é um tempo de ficar quieto, calado, escondido, mas é um tempo que nós temos que confrontar, não humanos, mas confrontar este reino que vem para destruir a terra. Mas Deus nos dá as armas para essa batalha. E lembrando, irmãos, a armadura de Deus não te impede de ser atacado, ela te impede de morrer em batalha e ficar caído. Então Deus está te dando força para resistir às tentações, aos ataques, e te dando uma arma na tua mão para você lutar e confrontar. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Olha só que bênção. Neste mundo que nós vivemos, carnal, tudo que nós queremos conquistar tem que ser com muita luta. Mas no reino espiritual não é assim, tá? Você que morreu com o Senhor e já vive para o reino eterno, já vive com Cristo, que já ressuscitou, Ele já conquistou tudo para nós. Então você precisa crer e tomar posse. Peça e Ele te concederá. Então fiquem firmes, resistam, porque Deus, o nosso Pai, Ele está conosco. Chegou o tempo, e eu afirmo para vocês mais uma vez, meus irmãos, orai uns pelos outros, orem por mim, por este canal, e que nós oremos firmemente pelas nossas casas, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Lembra do que o servo do Senhor Jó falou. Eu sei que o meu Redentor vive, e que ainda que eu esteja no pó, ele me levantará. Jó sabia
diante de tudo que ele passava, que se cair no pó, se ele chegar até mesmo ir para o pó, que é a morte, o Pai vai nos levantar outra vez. Fiquem firmes, porque o que Deus nos concedeu, que está além deste sistema, onde todos estão presos ainda, mas Cristo Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nos deu liberdade eterna. Nós esperamos um reino inabalável, do qual isso ninguém pode tirar de nós. Que Deus te abençoe e te fortaleça, meu irmão. Até o próximo vídeo, se Deus permitir e vivermos.